Roraima é aquele estado lá no extremo norte do Brasil, onde fica o Monte Roraima, na fronteira com a Venezuela. Tem apenas 700 mil habitantes, que é praticamente um bairro, um distrito aqui em São Paulo, mas tem uma Assembleia Legislativa pródiga em despesas. Um levantamento da repórter do UOL, Júlia Afonso, descobriu que há mais de 4 mil cargos comissionados na Assembleia Legislativa de Roraima. O estado é novo, era um território federal até 1988. Foi instalado oficialmente como estado apenas em 1991. Mas chama a atenção que haja tantos cargos comissionados assim proporcionalmente à população. Dá quase 1% da população de Roraima. Se a gente levar em conta a população adulta, talvez até mais de 1%, com cargos em comissão. É gente que não prestou concurso para estar onde está. E chama ainda mais atenção no levantamento que a Júlia Afonso fez, o fato de que algumas dessas pessoas têm profissões que talvez seja mais difícil de entender porque exercem cargos em comissão numa Assembleia Legislativa. Por exemplo, tem um árbitro de futebol, tem um pastor e tem uma designer de sobrancelhas. Júlia Afonso, muito bem-vinda de volta ao UOL Prime. Tudo bem, Toledo? Tudo bem aos ouvintes, aos espectadores? Muito bom, eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Júlia, eu ainda estou um pouco chocado com essa informação de que tem mais de 4 mil servidores em funções comissionadas. Só para tirar a dúvida, de fato é gente que não fez concurso. Como é que elas chegaram onde estão? Exatamente. São pessoas que estão lá em cargos de confiança, né? São pessoas que não prestaram concurso e que foram contratadas para ocupar cargos comissionados de chefe de gabinete, de assessores parlamentares, alguns trabalhos assim administrativos, vamos dizer, né? Sim. E aí a gente, como você estava falando, a gente descobriu então que essas pessoas exercem outras funções, inclusive em horário de trabalho, bem diferente de assessoria legislativa, de fazer leis ou estudar leis, né? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O juiz da CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, que você descobriu que é um desses 4 mil, ele continua sendo juiz? Ele não parou de arbitrar jogos de futebol para trabalhar na Assembleia Legislativa? Exato. A gente descobriu que ele, enquanto funcionário, né, da Assembleia Legislativa, ele era também bandeirinha do Campeonato Brasileiro. Opa! Ele era um bandeirinha de séries C, D, e a partir do ano passado ele vira um bandeirinha de série A. Então a gente viu que ele estava, por exemplo, numa quarta-feira à noite em Belo Horizonte, a milhares de quilômetros de distância de Boa Vista, num jogo entre o Atlético Mineiro e o Sport. E aí, enfim, liguei para ele, né, para perguntar como é que era essa situação de ser bandeirinha e no meio da semana você está muito longe de casa e do seu trabalho, num esporte, né, que não tem nada a ver com a Assembleia. E aí ele então disse que ele estava para ver essa situação, que parece que tinha tido uma exoneração, mas não sabia bem como era e a ligação caiu. E nunca mais eu consegui falar com ele. Curioso, muito conveniente essa queda. Agora, eu não vou poder... Desculpa, eu vou ter que fazer o trocadilho. E ele não apontou impedimento, nesse caso, dele exercer um cargo público remunerado e ter uma outra profissão que não tem nada, que faz com que ele esteja fora de Roraima boa parte do tempo? Nem deu tempo, né? Foi tão rápido assim que a gente se falou que a gente não conseguiu nem estender o assunto. E foi muito curioso, né, durante a apuração dessa matéria, que eu nunca tinha vivido um caso, né, uma apuração em que as ligações caíam tanto. Porque eu liguei para muita gente e era só eu começar a falar sobre a Assembleia Legislativa, então quer dizer que você é funcionário e de repente a ligação caía e nunca mais eu conseguia
conversar com essas pessoas, né? Você perguntou na Anatel se tem algum problema com as torres de celular lá em Boa Vista ou qualquer coisa do gênero? Não. Eu acho que deve ser, né, um problema só ali na torre do lado da Assembleia, né? Porque é incrível. Isso se elas estiverem na Assembleia, né? Agora, vem cá, o que uma designer de sobrancelhas faz na Assembleia Legislativa num cargo comissionado? É até um caso curioso, porque ela não estava em Boa Vista, né? Ela também estava a 140 quilômetros de Boa Vista, em outra cidade, trabalhando como designer de sobrancelhas. Eu achei essa moça pelo Instagram, que ela divulga os trabalhos como designer e bota o telefone dela para quem quiser marcar horário, né? Então eu entrei em contato, como se eu quisesse fazer sobrancelha, para perguntar se qual horário de trabalho, de repente era à noite ou de manhã cedo, mas ela falou, não, é só você chegar aqui que eu te atendo. Ou seja, ela trabalha a qualquer hora do dia como designer e não como assessora legislativa. E é curioso, porque ela é casada com um pastor evangélico e esse pastor é ligado a um deputado da Assembleia. E foi uma coisa muito interessante, porque que eu achei que esse deputado, ele é ouvidor da Assembleia, né? Ele é filho de um pastor evangélico influente, né, em Roraima, e ali você começa a ver várias pessoas ligadas à igreja, ou como nesse caso, mulher de pastor, ali trabalhando na Assembleia, ou para o gabinete dele, ou em outros cargos. Bom, prosperidade na terra e no céu. Agora, me explica uma coisa, essas pessoas todas que têm cargo em comissão, elas obrigatoriamente precisariam dar expediente no prédio da Assembleia Legislativa ou caem naquela categoria de assessores que podem prestar serviço na base eleitoral dos deputados estaduais? Você tem alguns cargos que são assessores parlamentares regionais, que em tese a pessoa poderia ficar fora, mas você também tem assessores de comissões, tem muitos cargos, eu achei vagos. Então, você tem, assim, setor de comissões, e aí você tem centenas de pessoas nessas comissões, teoricamente, né, nessas comissões. E você falou uma questão curiosa, né, sobre o prédio da Assembleia. Assim, você vê o plenário da Assembleia de Roraima, e se você quisesse colocar todos os funcionários lá, não ia ter espaço, né? Não. Você tem ali um plenário para as pessoas sentarem e tem o lugar dos deputados, e atrás deles você tem 25 cadeiras. Então, você não tem nem espaço para todos os assessores dos deputados, porque eu vi que tinha gabinete que tinha mais de 100. Um deputado tinha só para ele mais de 100 servidores comissionados. Não. É uma Desculpa, coisa incrível. eu acho que eu ouvi errado. 100 assessores comissionados por deputado? Mais de 100, sim. Nesse levantamento, eu peguei a quantidade total de funcionários da Assembleia e dividi pelo número de deputados, né? Porque a Assembleia de Roraima tem 24 deputados. Roraima é um estado que tem 15 cidades. Então, você já tem mais deputados do que o número de cidades. São cidades pequenas, como você falou, são 700 mil habitantes. Um gabinete ter 100, mais de 100, né, é uma coisa incrível, assim, é muita gente. Só por referência, no Congresso Nacional, em Brasília, a Câmara dos Deputados, qual a média de funcionários comissionados por gabinete? Você sabe, não? Um gabinete ele pode ter até 25 secretários parlamentares. Na Câmara Então, dos você tem Deputados em Brasília, que é federal, não é exatamente. exatamente um lugar assim que você vai dizer, né, que é... Que nunca teve nenhum problema com questão de funcionário fantasma. Obrigado, você me salvou nessa, tá, Júlia? E que também não é um lugar assim que prima pelo rigor no gasto público, né? Quer dizer, são mais de 4 vezes o número de cargos comissionados de um deputado federal em Brasília na Assembleia Legislativa de Roraima. Exatamente, aí você vai ver o deputado federal que está ali, né, com o Estado, óbvio que ele tem a base parlamentar dele no Estado, mas você está defendendo os interesses, né, de algo maior do que ali o Estado e as cidades, e você tem gabinetes com mais de 100 pessoas, e isso significa um gasto de, por exemplo, um desses gabinetes com mais de 100 pessoas, por mês, só esse gabinete tinha de salário desses comissionados um gasto de R$480 mil, então é quase R$500 mil para os funcionários de um deputado, né? A folha salarial só dos comissionados de Roraima em agosto do ano passado, que é o dado mais recente que a gente teve acesso, era de R$17 milhões. 17 milhões de reais para pagar funcionários comissionados da Assembleia. Quer dizer, muito dinheiro. Deixa eu ver se eu entendi. 17 milhões de reais por mês, não é por ano, é por mês, divididos em 4 mil
pessoas, que dá mais de 1% talvez da população adulta de Roraima. Tem paralelo em outro lugar do Brasil? Uma Assembleia Legislativa que gasta tanto assim? Olha, a gente fez um levantamento fazendo esse cálculo, né? A quantidade de funcionários de confiança dividido pelo número de deputados. E a Assembleia de Roraima é a campeã em todos que a gente conseguiu acessar, que foram quase todas as assembleias do Brasil. A Assembleia de Roraima tem a maior taxa de comissionados por deputado do Brasil. São 180 funcionários por deputado. Porque como é confiança, né, você consegue alocar pessoas em vários setores, né? Você tem programas dentro da Assembleia que tem a mãe de uma deputada, você tem filhos de deputados, enfim, você tem vários parentes, irmão, parente de vereador alocado na Assembleia. Então, funcionário comissionado, ele, como é indicação, a gente achou que era interessante a gente dividir a quantidade total, né, pelo número de deputados. Não, faz todo sentido. Agora, a gente já viu isso acontecer no passado, né? Até em Roraima mesmo, a gente teve o escândalo famoso dos gafanhotos, né? Gafanhotos porque comiam os recursos públicos ali. Agora, em geral, quando você tem um número muito grande de comissionados, ou seja, gente que não prestou concurso, foi nomeada exclusivamente pela vontade de um parlamentar, de um deputado estadual, no caso, já vimos no passado muitos exemplos em que essas pessoas não trabalhavam e nem sequer recebiam todo o salário, tinham que dividir o salário com o chefe de gabinete e o titular daquele gabinete, né? O parlamentar, no caso, inclusive a família Bolsonaro já ficou conhecida por esse tipo de prática. Existe alguma suspeita de que essa prática eventualmente possa estar acontecendo lá? Existe, porque nesse levantamento eu consegui identificar mais de 100 beneficiários do Bolsa Família. E no Bolsa Família, por exemplo, um dos casos, né, era uma moça que ganha 12 mil reais na Assembleia. Se ela ganha 12 mil na Assembleia, em tese, é mais difícil ela justificar o fato dela precisar de um Bolsa Família. Porque o Bolsa Família, ele paga uma renda, né, para aquela família, só que a renda per capita da família precisa ser de até 218 reais. Então, uma pessoa que ganha 12 mil reais por mês, ela precisa ter uma quantidade de gente na família muito alta, são acho que 55, se não me falha a memória. E não existe no Brasil uma família com 55 integrantes beneficiária do Bolsa Família, né? Sim. Então, é estranho esse tipo de situação, e não é só ela, existem outras pessoas, em tese, ganhando salários altos, que são beneficiários do Bolsa Família. Porque de duas uma, né, Júlia? Ou ela vive do dinheiro do Bolsa Família efetivamente, que é uma família pobre, e foi arrolada lá como uma assessora parlamentar e às vezes nem sabe disso, ou se sabe, ganha uma merreca ali só para emprestar o CPF, ou é uma fraude no Bolsa Família, né? O estranho é que são mais de 100 pessoas, então muita gente teria que estar fraudando o Bolsa Família ao mesmo tempo, né? Ou como você falou, as pessoas estão tendo o CPF usado para algum tipo de esquema, né? Como é que você resolveu fazer essa investigação? Você recebeu alguma dica? Existe alguma investigação de algum órgão público para descobrir o que está acontecendo lá em Roraima? Como é que tudo começou? Eu recebi uma dica de uma fonte com quem eu converso, que me disse que acontecia alguma coisa muito estranha ali na Assembleia, que tinha 24 deputados e um número crescente de servidores comissionados, porque ali em janeiro de 2023, mais ou menos, eles tinham 2.900 e alguma coisa. Em agosto de 2025, já tinha mais de 4 mil pessoas, né? E aí você tem uma escalada muito grande, né? Mais de 1.000 pessoas. É mais de um nomeado por dia. Você tem uma quantidade imensa, exatamente. Não é possível que o trabalho seja tão grande. A Assembleia, né, em nota, falou para a gente que essa estrutura garante um funcionamento regular, né, dos trabalhos da Assembleia e que eles fazem
muitos trabalhos, inclusive castração de cães e gatos. Eu achei essa parte curiosa. Eu nunca tinha visto uma assembleia que faz castração de cães e gatos. Não, você tá de sacanagem. Desculpa, Juliana. Eles não podem ter dado essa resposta dizendo que tem 4.000 pessoas ganhando como funcionários comissionados porque eles fazem castração de cães e gatos. Eles não falaram isso. Eles também fazem. Eles têm um centro de convivência da juventude, eles dão orientação ao consumidor, eles fazem vários trabalhos, tem ensino EAD, e, inclusive, fazem castração e colocam chips em cães e gatos. Eu achei que isso era um trabalho mais do executivo, né, e não do legislativo. Sim, esse é um trabalho para veterinário, né? Não para deputado estadual. Mas a gente vai fazer um pequeno break e volta daqui a pouco. Em 2022, o então desconhecido empresário Tiago Brenan agrediu uma mulher na Academia Bodytech, em São Paulo, e o nome dele explodiu na imprensa. O UOL conseguiu acesso exclusivo a mais de 6.000 páginas e 10 horas de áudios inéditos de processos judiciais envolvendo o Tiago. Entre eles, estava o caso de uma mulher, que vamos chamar de K. Você promete nunca mais bater em mim? Prometo. Dou minha palavra. A experiência dela deixa explícito o modus operandi de Tiago Brenan, um método que começava com uma conquista, regada a gentilezas e muita ostentação, mas que acabava em violência de vários tipos. Tudo bem que eu fundi com você pesado, tá? Tudo bem que quando você me afrontou me chamando de mentiroso, eu te dei um tapa. Até onde vai a impunidade de um milionário? Eu sou Matheus Araújo e esse é Brenan, um podcast do UOL Prime, disponível no UOL, no YouTube do UOL Prime e em todas as plataformas de podcast. Ô, Júlia Afonso, vem cá. Você conseguiu falar com algum desses deputados estaduais, com o presidente da Assembleia, ou também caiu a ligação? Eu pedi nota para todo mundo, mas ninguém manda. Ninguém falou? Só a Assembleia, né? Mas não. A Assembleia é a pessoa jurídica, pessoa física, ninguém. Isso. Eu entrei em contato, mas os deputados não respondem. Eles estão muito enrolados. A mãe de uma deputada, ela também é funcionária comissionada, ela tem 75 anos. Em 2024, ela foi pega pela PF sacando R$500 mil em dinheiro vivo da conta da empresa do filho dela, irmão da deputada, que presta serviço para o governo de Roraima. E aí a PF pegou o dinheiro porque achou que podia ter alguma questão eleitoral envolvida, não devolveu ainda até hoje, e a mãe foi para a justiça, né, para pedir a devolução desses R$500 mil, só que a investigação ainda está em curso. E achei curioso porque na justificativa dela para pedir o dinheiro de volta, ela diz, olha, mas não foi a única vez que eu tirei dinheiro vivo, eu já tirei dinheiro vivo, isso acontece muito, eu já tirei outras 5 vezes, e era sempre dia de semana. Então, assim, a funcionária comissionada, que deveria estar trabalhando, ela usa o tempo do expediente para te sacar dinheiro vivo para a empresa do filho que tem contrato público. Então existe investigação de órgãos públicos, nem que por vias tortas, né? Nesse caso aí que você citou, não estão investigando o fato dela ser funcionária da Assembleia, mas sim mãe de uma parlamentar e de um empresário que recebe dinheiro público. Mas existe alguém está preocupado com isso, não? Olha, tem essa investigação da PF. Quando eu entrei em contato com o Ministério do Desenvolvimento Social para falar da questão do Bolsa Família, eles disseram que eles iam abrir uma investigação por conta do alto número de beneficiários que trabalham em tese na Assembleia. E quando eu falei com a própria Assembleia, a Assembleia disse que ia abrir uma sindicância e que a ouvidoria ia investigar. Só que o ouvidor, o gabinete dele, também tem pessoas ligadas à Igreja do Pai. Então, eu fiquei pensando, mas ele vai investigar, sendo que ele também está ali envolvido nessa questão de servidores, né, que tem relação com a Igreja do Pai? Vamos ver onde isso vai dar. Talvez os veterinários que castram cães e gatos possam ajudar nessa investigação. Depois que você publicou a reportagem, aconteceu alguma coisa? Teve alguma repercussão? Alguém veio falar que é absurdo? Algum órgão público falou, não, precisamos de fato investigar isso, ou só o ouvidor da Assembleia? Por enquanto, só a Assembleia. Mas depois que eu publiquei a reportagem, algumas pessoas entraram em contato, né, para falar que legal e tal, e também nesse meio tempo, depois da reportagem, eu acabei descobrindo
que o ministro do TCU, Jonathan de Jesus, ele era deputado federal aqui em Brasília, trabalhava na Câmara. E ele é de Roraima. Antes de tomar posse no TCU, ele é de Roraima, exatamente. Assim que ele toma posse no TCU, em março de 2023, 10 funcionários que trabalhavam no gabinete dele na Câmara dos Deputados são automaticamente absorvidos pela Assembleia Legislativa de Roraima. Como Eles assim? não ficaram nem um mês sem emprego. Eles saíram da Câmara e foram trabalhar na Assembleia Legislativa de Roraima como assessores legislativos. O Jonathan de Jesus... Relator do caso Master. É aquele que pediu uma investigação do Tribunal de Contas da União, que não é tribunal e não é da União, porque, enfim, é da Assembleia, é do Congresso Nacional, né? Ou seja, não tem nada a ver com o governo federal. Foi ele que solicitou uma abertura de investigação sobre o Banco Central, um fato inédito na história do TCU. É esse mesmo? Esse ministro mesmo, Jonathan de Jesus. E aí, então, automaticamente os funcionários vão para a Assembleia. E agora eu fui olhar em agosto do ano passado, né, que é o último mês que a gente conseguiu acessar a folha de pagamento, tinham 7 lá, desde março de 23 até agosto de 2025. E eu perguntei, então, né, fui atrás dele para saber um pouco, enfim, se ele tinha indicado esses funcionários, como que esses funcionários foram parar lá na Assembleia Legislativa de Roraima. E aí a assessoria disse que não ia se pronunciar porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, não tem qualquer relação entre esses fatos e o ministro Jonathan de Jesus. Vem cá, tem mais pessoas assim famosas como o Jonathan de Jesus? Porque o Jonathan de Jesus, além de ter feito essa tentativa de intervenção no Banco Central, ele também foi um dos cabos eleitorais que ajudaram a reeleger o Arthur Lira presidente da Câmara dos Deputados, né? É uma pessoa extremamente ligada ao Arthur Lira, né? Você, agora há pouco, tinha falado do esquema lá dos gafanhotos, né? Esse escândalo aí entre 1998 e 2002. Esse esquema, ele inflou a folha de pagamentos do governo de Roraima com funcionários fantasmas. E, na época, uma assessora parlamentar, ela foi condenada, ela foi investigada e depois condenada pela justiça, né? Porque ela incluía nomes na folha e recebia parte dos salários desses gafanhotos. Ela é hoje comissionada na Assembleia Legislativa de Roraima com um salário de R$12 mil. Não, então, desculpa. Então a gente tem um caso ligado ao outro. Não, peraí, desculpa. Uma funcionária do governo de Roraima, no final da década de 90, começo desse século, que foi condenada por incluir nomes no rol de pagamento, na folha de pagamento do governo de Roraima, pessoas que não trabalhavam efetivamente para os roraimenses, eram gafanhotos. Ela foi condenada por isso e hoje ela é uma das 4.000 que ganham como funcionária comissionada da Assembleia Legislativa de Roraima, é isso? Na época ela não era do governo, ela era da Assembleia, né? Já e era lá da ela Assembleia. Continuou, mas ela não chegou a cumprir pena porque o caso prescreveu. Ela foi condenada, né? Ela, enfim, foi investigada pela Polícia Federal, mas não cumpriu pena e sim, ela é uma das comissionadas atuais da Assembleia. Muito bem, Júlia Afonso, eu fico admirado que um caso como esse não seja objeto de uma investigação do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da Polícia Federal. Bom, a Polícia Federal já está investigando isso, mas, enfim, é muito grande e é muito recorrente, né? Não é a primeira vez e todas as impressões digitais parecem se repetir nos dois casos, né? Dos gafanhotos e nesse agora que nem sequer escândalo virou, a não ser reportagem sua, né? E são 17 milhões de reais por mês, né, Toledo? Se a gente fizer as contas aí, dá quase 200 milhões de reais por ano. Não é pouco dinheiro, né? É muito dinheiro, é dinheiro público que a Assembleia recebe do orçamento, né? Então isso teria que ser investigado. Sem dúvida nenhuma. Bom, Júlia, se as pessoas quiserem ler e conhecer detalhes dessa história, e elas quererão, onde elas encontram a sua reportagem? No uol.com.br/prime. Muito obrigado, Júlia Afonso. Como sempre, uma excelente reportagem e já fico esperando você voltar aqui para contar
se a praga de gafanhotos continua assolando Roraima ou outro estado do Brasil. Pode deixar. Assim que eu descobrir outras coisas, eu volto aqui pra gente conversar. Quem assina o UOL também pode acessar e ler essa reportagem da Júlia Afonso e muitas outras reportagens investigativas, reportagens especiais lá na íntegra, lá no UOL Prime. Assinantes têm acesso a todo o acervo jornalístico do UOL e ainda a opinião e análise dos nossos colunistas. E você ainda consegue aproveitar descontos em ingressos de cinema, em peças de teatro, festivais de música e tem acesso ao UOL Play e muito mais. Confira lá em assine.uol.com.br. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do UOL Prime. Conversei hoje com a repórter do UOL, Júlia Afonso. O roteiro é da Clara Gelstab. A operação de vídeo é do Fernando Moretti. A montagem é do Lucas Zacarias e a trilha sonora original foi composta pelo João Pedro Pinheiro. A trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapelushnik. A coordenação de operações é do Danilo Sperandil e do Eduardo Bonavita. A foto de capa é da Daniela Toviansky. O podcast é um produto do UOL Prime e a gerência geral é do Irineu Machado. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.